Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 9 de agosto de 2026, vamos ver através do baralho cigano o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma pendência, um assunto que vocês vão resolver essa semana. Tem que ser, gente, quando vocês forem pensar, numa questão objetiva, direcionada, tá? Não pode ser vago. E aí o tarô vai trazer a orientação, a pergunta mental. E no final encerraremos com uma mensagem com o Yoga. Vamos lá. Vamos ver aqui o que Santa Sara Kali, todo o povo do Oriente, todo o povo cigano, todo o povo das estrelas falam para os signos essa semana, embaralhando o baralho cigano, pedindo ancoramento de todo o povo cigano, a energia, né, que esse baralho cigano seja envolvido aí por Santa Sara Kali, para trazer aí o aconselhamento. Vamos abrindo aí a mandala astrológica com o baralho cigano. Vamos ver a mensagem da semana, né? Para trazer aí uma direção, para trazer aí uma orientação. E vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, né, sai a carta número 34, que é a carta do peixe. O peixe, arianos, é uma carta tema de dinheiro, né? A nossa nota de R$100, o que tem lá? O desenho do peixe, a garoupa. Então o peixe é o dinheiro. Então focar essa semana, arianos, em coisas prósperas que tragam prosperidade. E não só prosperidade material, mas relacionamentos prósperos, né? Pessoas prósperas. É uma carta que traz uma proteção para os arianos crísticas, né? O peixe é um dos símbolos cristãos, né? E até o número da carta é um 7, né? 34. Então traz um 7. Então traz uma proteção realmente espiritual. Traz rapidez essa semana. O peixe ele nada rapidinho, então traz abundância, fartura, fertilidade, e é uma carta também da moral e ética, né? Que o pessoal fala que o peixe é só o dinheiro, não, falam de bons valores, o peixe fala de ter ética, né? Então traz essa proteção cristã, traz fertilidade, traz o dinheiro e traz a concretização dos projetos. E vamos agora para o pessoal de Touro. Vamos para os taurinos. Sai a carta número 9, né? Que é a carta do buquê ou ramalhete. O número já vai dar uma dica para os taurinos. 9 fala de que vocês conseguem fechar, concluir os assuntos, né? É uma carta de encerramento. Mas quando sai o buquê, não é concluir de qualquer jeito. Fala de vitória com celebração, conquista com comemoração. Então é uma semana que provavelmente vocês vão comemorar, vocês vão celebrar, né, as suas conquistas, né? É uma carta de grupo. Então qual é a dica para os taurinos, né? Forme grupos, né? Vocês vão ter apoio de pessoas. É uma carta regida por Vênus. Então deixe uma semana mais prazerosa, mais bonita. Quem é Vênus? Afrodite, né? A deusa do amor, a deusa da beleza. Então é uma carta extremamente positiva, tá? Muito positiva mesmo. E é uma carta que fala de paixão. Então, essa semana, taurinos, faça as coisas com paixão, com dedicação. E é uma carta que fala de presentes. Então, vocês podem aí receber presentes.
Então, uma carta extremamente positiva. E vamos agora para o pessoal de Gêmeos, né? Os geminianos. Sai a carta número 5, né? A carta da árvore. A árvore fala de um movimento sólido essa semana, porém lento, né? O 5 é um número que traz movimento, mas a árvore é uma carta de tempo do baralho cigano, né? Ela é lenta. Então, essa semana as coisas vão criando raízes, vão se concretizando, mas de uma forma lenta. Traz o progresso, olha lá, a árvore cresce para cima, progresso, uma carta de cura. E é uma carta que fala de questões de família. Então, as questões de família podem vir à tona para serem resolvidas. E é uma carta do nosso DNA. A árvore fala das nossas raízes, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Então, uma semana boa para agradecer os antepassados. E é uma carta do passado. Então, traz um momento de resolver questões com o passado. E qual é a dica principal para os geminianos essa semana? Resolver as dicas do passado com sabedoria. A árvore representa no baralho cigano a sabedoria. E vamos agora para o pessoal de Câncer. Vamos para os cancerianos. Sai a carta número 28 do cigano, ou o homem, né? O cigano ou o homem. O número vai dar uma dica. 2 mais 8 dá 1 na redução numerológica. Então, tá bom para iniciar projetos, inserir na rotina, inserir no dia a dia coisas novas. Um fala de novidade. E usar as características masculinas, né? É uma carta de ação, de ir mais sozinho, né? Um traz um individualismo, então agir mais sozinho, e traz um momento de coragem, de racionalidade, de mental. Então ela é uma carta mais mental do que coração, né? Então uma semana de equilibrar mente, né, e emoção, mas usar mais o racional. Então, e o cigano, quando ele sai, é sempre uma carta dos bons contatos, de pessoas ajudando, de pessoas cooperando, tá? Então, uma carta extremamente aí positiva, né, para os cancerianos essa semana. E vamos para o pessoal de Leão, vamos para os leoninos. Os leoninos, sai a carta número 36, leoninos, a carta da cruz. A cruz é uma das 3 cartas do baralho cigano de corte, mas ela não é uma simples carta de corte, ela é uma carta que a espiritualidade ajuda a cortar o que está pesando. Então, na parte prática, leoninos, às vezes pode ser uma semana mais pesada, mas vocês conseguem a vitória, porque a cruz, ela é dúbia, leoninos. Ela fala de dificuldade superável, dificuldade com vitória, né? Então pode ser uma semana um pouquinho mais pesada, mas vocês vão conseguir fechar. Essa é a última carta do baralho cigano. Então representa que vocês, leoninos, têm experiência para fechar os assuntos. E a cruz é um símbolo sagrado, a cruz é um símbolo divino, é um símbolo espiritual. Então a dica aí para os leoninos essa semana é se conectar com a espiritualidade, fazer suas orações, se ligar com a espiritualidade, tá certo? Então uma carta que a espiritualidade também ajuda a cortar os pesos, ajuda a cortar as dificuldades. Então é uma carta que fala de fechamento, um pouco difícil, né? Mas com vitória e com conquista. E vamos agora para os virginianos. Vamos para o pessoal de Virgem. Sai a carta número 19, virginianos. A carta da torre. A torre é uma carta tema de locais espirituais. Então a torre representa o terreiro de Umbanda, a igreja católica, o centro espírita kardecista, o local espiritual. Então é uma semana boa para frequentar lugares espirituais. Mas se vocês não gostam, não têm hábito,
A torre dá uma outra mensagem. Se isole e faça a sua meditação. Se isole e faça a sua viagem interior. Porque a torre é uma carta de isolamento também. Então você pode se elevar espiritualmente dentro do seu quarto, acendendo seu incenso, fazendo sua meditação, porque as respostas vão estar dentro de você. Essa carta, quando a gente faz a redução, 1 mais 9, né, dá 10, que dá 1. Fala de um início, mas é um início diferente. Não são as coisas de fora que mudam, mas é de dentro para fora. Então é você essa semana fazendo sua meditação, sua viagem interior e mudando as coisas que estão colocadas, estão postas para vocês. Tá? Então é uma carta que fala disso, né? As coisas do lado de fora vão mudar? Não, vão continuar a mesma. Mas, através da sua reforma íntima, evolução espiritual, a sua interiorização, você vai conseguir ver a mesma coisa de uma forma diferente. E é uma carta que pede essa semana, virginianos, para vocês ficarem mais quietinhos, ficarem mais isolados, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Libra. Vamos para os librianos. Sai a carta número 6 do baralho cigano, a carta das nuvens, né? Então, as nuvens passageiras. Então, fala de uma semana com instabilidades passageiras, né? Você olha para o céu, você vê aquele monte de nuvem, você não está enxergando o céu na realidade, você tem que esperar passar as nuvens. Então é uma carta de não ação, de espera. Se as coisas essa semana não estiverem claras, estiverem embaçado, fique quietinho, fique na sua, né? É uma carta de não ação, é uma carta do elemento ar. Usar a racionalidade, usar o mental. E no arcano menor dessa carta, que é a cartomancia, ela fala de um protetor espiritual. Então, mesmo que as coisas essa semana não estejam claras, estejam instáveis, vocês vão ter um protetor espiritual para passar uma semana, né, para fazer as nuvens, né, passarem e clarearem as coisas, tá? Então, falam de estabilidade, são passageiras. Então, não haja uma afobação, né? Não está claro, fica quieto. E vamos lá para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 22 do caminho. É uma carta que a palavra-chave é facilidades. Então, é uma das cartas do destino que traz aí para o pessoal aí de Escorpião facilidades. Provavelmente essa semana vocês vão ter que fazer escolhas. Tá? Então vai ter um caminho para cá, outro caminho para cá. Vocês vão, então o seu livre-arbítrio, a sua decisão é muito importante, né? Vocês que vão decidir. Olha o número da carta, é um 22 que dá um 4. Então uma semana de se organizar, é uma carta que as coisas acontecem rapidamente. O plano espiritual de luz abre os caminhos. É uma boa semana para viagens também, viagens curtas, e quem traz a proteção para vocês essa semana é Ogum, né, o dono das estradas. Então acenda aí uma velinha azul ou vermelha para Ogum, peça que a espada de Ogum corte os obstáculos, os empecilhos. Então o destino, ele abre facilidades rapidamente para vocês percorrerem estradas mais fáceis aí, né, com menos travas. E vamos agora também para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos, sai a carta número 7, sagitarianos, a cobra. A cobra, né, ela tem um tempo, chama tempo da muda, que troca a pele, né? Então, às vezes, essa semana vocês vão ter que trocar a pele, a máscara, porque pode ter pessoas venenosas, traiçoeiras, fofoqueiras, né? Então, às vezes, vocês vão ter que trocar a máscara. É uma carta de ação fria e estratégica. Então, a cobra fala, eu devo agir? Sim, friamente e na hora certa, e estrategicamente. E pede também para o quê? Para fazer limpeza espiritual. É um número 7. Se conecte com a espiritualidade e tomar realmente cuidado
com pessoas venenosas, né? E é uma semana que vocês têm que ter um jogo de cintura. Como que a cobra se desloca? Ela serpenteia. Então não pode essa semana ficar muito aí no quadradinho, né? Tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter flexibilidade, adaptabilidade, tá certo? E pede que você se conecte com a espiritualidade. Cuidado com pessoas traiçoeiras e venenosas. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio. Vamos para os capricornianos, sai a Lua. A Lua pede sensibilidade. A Lua pede para que vocês enxerguem além do que vocês estão mostrando. As pessoas podem mostrar coisas assim que não são verdadeiras. A Lua é a carta das máscaras, né? Então a Lua, ela pede para vocês terem essa sensibilidade. Questões de família sendo afloradas para serem resolvidas, cuidar da parte emocional, cuidar da parte psicológica, de traumas e dores do passado, tá certo? Então a Lua é uma carta de magia, de sensibilidade, de parte emocional e de família também, tá? E vamos para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos, sai o chicote, limpeza espiritual e paciência com pessoas inflexíveis, tá? Então faça suas limpezas espirituais, peça ajuda para quem entende disso, porque é um 11 que está um 2, então peça ajuda, e porque as coisas essa semana podem enroscar, e vocês fazendo a limpeza espiritual ajuda. E ter paciência com pessoas inflexíveis, né? E vamos para o pessoal de Peixes. Vamos para os piscianos. Os piscianos sai a carta do jardim, felicidade. É uma carta tema que fala de prazeres, de lazer, de parceria boa. É uma carta que traz recompensa para os piscianos, tá? Então, uma carta de cura, uma boa semana para trabalhar com ervas. E vamos para as perguntas mentais, vamos para os aniversariantes. Aniversariantes, vamos ver o que Odin fala para vocês? Aniversariantes da semana. Vamos ver, Odin, sai a carta do gelo, da necessidade. Às vezes tem que virar as costas. Vira as costas, tem batalhas que não valem a pena. E aceitar os imprevistos, tá? Então aceite os imprevistos e não gaste tempo com muralhas que vocês têm a sensação, a intuição que não vão ultrapassar. E vamos para a pergunta mental. Vamos ali para a pergunta mental com o baralho, com o tarô, com os anjos, né? Pergunta mental, vai pensando aí. Olha, o enforcado. É o momento de ver as coisas diferente, porque isso pode criar um sacrifício maior, tá? Então, o enforcado fala de ver as coisas com outro olhar, tá? Ver se aquilo vale a pena, se não vai pesar muito, se não vai sacrificar. Então, o enforcado manda meditar e a resposta está dentro de vocês. E vamos fechar com o Oga. Vamos pedindo para o deus Ogma trazer a mensagem. A Urze traz momento de transformação benéfica e traz parte afetiva. A parte afetiva ela pode ser resolvida com transformações. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga, limpeza espiritual, ano pessoal através da numerologia e também cursos. É no 11 9 87 88 6000. 11 9 87 88 6000. E as redes sociais, a gente tem canal no YouTube, Facebook e Instagram, que a gente posta aspecto astrológico e calendário espiritual. Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.